Bom, gente, aqui está um exemplo sobre a lei de Kirchhoff, tá? Nós temos aqui um circuito, essa aqui é a primeira malha, essa daqui é a segunda malha, tá certo? Aqui nós chamamos de malha alfa, aqui eu chamo de malha beta. Perceba que o sentido das correntes eu determinei. Se a questão não determinar, você determina. Agora lembre-se, ou duas para cima e uma para baixo, ou duas para baixo e uma para cima, tá certo? Aqui você pode colocar as duas aqui para cima e essa aqui para baixo. Aí o que vai acontecer? Eu escolhi assim, corrente 1 subindo, corrente 2 subindo. E aí 3 descendo, porque as duas, quando chegar nesse nó, vai dar quem? Vai dar I3, tá certo? Aqui eu escolhi o sentido horário, tanto na malha alfa como na malha beta. Aconselho que façam o mesmo, porque aí vocês já padronizam as questões de vocês, tá? O que é que vai acontecer? Lembre-se que se a corrente tiver o mesmo sentido do resistor, ele fica negativo. Se tiver o sentido contrário do que a corrente, sentido contrário ao sentido que você adotou, ele fica positivo. Então vamos analisar aqui, ó. Primeiro a malha alfa. Eu vou começar partindo desse ponto A aqui, ó. Aí eu venho pelo ponto A, a primeira coisa, o sentido que eu adotei, né? Venho pelo ponto A, a primeira coisa que eu encontro é quem? 14, é essa fonte. Como sai pelo negativo, a fonte fica aqui, ó, negativa. Aí eu descendo, ela desce e a corrente sobe. Sentidos contrários, o resistor fica positivo. 3 vezes e 2. Aí sigo a sequência. Chega aqui nesse 2. Aí fica menos 2 vezes e 1. Por quê? Porque corrente e o sentido estão no mesmo sentido. Então fica negativo. Chego aqui nessa fonte, passo por ela. Então eu saio pelo positivo aqui, ó, 10. Então aqui fica 10 volts. Tudo isso igual a zero. Organizando aqui o sistema, fica 3 e 2, menos 2 e 1. Menos 14 com 10 fica menos 4, passo para lá de cá, mais 4. Na malha beta, mesmo processo eu faço aqui na malha beta. Eu vou começar agora por esse daqui, ó. O sentido que eu adotei foi esse. Então quando eu desço, a corrente também desce. Então em 1 fica negativo, fica aí em 1, menos em 1 vezes, ou menos 1 vezes a corrente 3. Passo o sentido aqui que eu tenho, ele vai passando pela fonte, passa pelo positivo e sai, ó. Então fica positivo, mais 7. Essa corrente 3, ela passa pelo resistor 4. Como o sentido é o mesmo, então ele fica negativo. Menos 4 e 3. Aí eu venho aqui com o sentido adotado, subo. Quando eu subo, tanto o sentido da corrente como que eu adotei é o mesmo, então ele fica negativo. Menos 3 e 2. Aí sai por quem? Sai pelo 14 aqui positivo, ele fica positivo. Aí eu volto para o ponto B, aí acaba. Aí eu igualo quem? A zero. Só vai igualar a zero quando você fizer o retorno. Sai de B e volta para ele B. Pelo mesmo, iguala a zero. Sai de A e volta para o próprio ponto A, aí igual a zero. Temos aqui duas equações. Como eu sei que essa corrente que sobe e essa que está subindo, ela vai ser igual à corrente que sai, que é I3. Então I3 é igual à soma de 1 mais I2. Organizando essa aqui de cima, eu vou ficar com menos 5 I3, menos 3 I2 é igual a menos 21. Está organizado agora. Eu tenho a minha equação, a minha outra equação e a terceira equação. Está aqui o sistema montado, ó. Tá? Perfeito, o sistema está montado aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a resolução disso aqui, tá? A gente vai resolver esse sistemazinho aqui. Nesse sistema já deu para ficar bem claro, certo? Estou tentando aqui focalizar um pouco mais para vocês, mas ele focaliza já, tá? Nesse sistema fica claro o seguinte, que nós vamos ter aqui a soma de I3 é igual a I1 mais I2, 3 e 2 menos 2 e 1 igual a 4, e menos 3 e 2 menos 5 e 3. Perceba que aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 3. Então esse 3 vai desaparecer como? No lugar do I3 eu vou colocar I1 mais I2. Aí a gente corre para aqui, ó. No lugar do I3 eu coloquei I1 mais I2. Aí eu fiquei com essa equação aqui, normal. Fiquei com a equação de baixo aqui. Só que no lugar do I3 eu já substituí I1 mais I2. Fiz a substituição igual a 21. Daqui passamos para esse aqui, ó, para esse processo. Vou fazer esse vezes esse vezes esse, vai ficar menos 5 e 1, menos 5 e 2. Tudo isso igual a menos 21. Organizando tudo vai ficar a primeira equação 3 e 2, menos 2 e 1 igual a 4. A segunda vai ficar a soma de menos 3 e 2 com menos 5 e 2, dá menos 8 e 2, menos 5 e 1 igual a 21. Esse é o sistema que eu preciso responder. Aí eu tenho três formas, ou resolvo pela adição, ou pela substituição, ou pela comparação. O que é que eu vou fazer? Vou fazer pela adição. Eu vou pegar esse cara, vou conservar ele aqui, ó, conservei. Vou pegar esse de baixo, que é 8 e 2. Vou multiplicar por 3 sobre 8. Por quê? Porque quando eu corto esse 8 com esse 8, vai ficar menos 3 e 2. Aqui embaixo já dá para eu cortar com esse, ó.
Estou fazendo pelo método da adição. Multiplico toda a equação por 3 sobre 8. Então eu fiquei aqui com 3 sobre 8, menos 8 e 2, menos 3 sobre 8, vezes menos 5 e 1, que é esse cara daqui, não é isso? Esse cara já juntou com esse, que deu menos 8 e 2, e ficou menos 21, multiplicado por 3 oitavos. O que é que vai acontecer? Esse cara, quando eu cortei esse 8 com esse, sobrou 3 e 2, aqui ficou menos 3 e 2, 3 vezes 5 e 1 deu 15, menos 15 e 1 sobre 8, e aqui menos 21 vezes 3 sobre 8 ficou menos 63 sobre 8. E a equação anterior que já existia está aqui, ó. Olha ela aqui. Continuando. Esse 3 e 2 vai cair com esse, aí sobrou menos 2 e 1 da de cima, menos 15 e 1 sobre 8 da de baixo, igual a 4 menos 63 sobre 8. É isso. O que é que a gente vai fazer? Vamos seguir, ó. Fiz o MMC de todo mundo que deu 8. 8 vezes menos 8 dividido por 1 dá 8, vezes menos 2 dá menos 16 e 1. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 15 e 1 dá menos 15 e 1. 8 dividido por 8 vai dar 1, vezes 63 dá 63. E 8 dividido por 1 dá 8, vezes 4 dá quanto? 32. Elimino todos esses 8 aqui. E vai sobrar quem? A soma de menos 16 em 1 com menos 15 em 1 vai dar menos 31 em 1, que é igual a menos 31, que é 63 negativo mais 32. Logo, a gente descobre que a corrente 1 é menos 31 dividido por menos 31, que deu o quê? 1 ampere, tá? Aí agora eu vou achar a corrente 2. Aí eu vou substituir esse 1 aqui, ó, nesse 1. Aí vai ficar menos 3 e 2 é igual a 2 vezes 1, que é esse 1 daqui, ó, que a gente acabou de achar que é 1, igual a 4. Então ficou menos 2 vezes 1 dá menos 2, passo para o lado dá 6. Dividido por 3, logo a corrente 2 ela vale quanto? 2 amperes, tá? Ela vale 2 amperes. Aí eu vou querer agora achar quem é I3. Então logo, se 1 e 1 ela vale 1 ampere e I2 vale 2 amperes, e a gente no começo descobriu que I3 era a soma de I1 mais I2, então logo aqui, ó, I3 é a soma de I1 mais I2. Então I3 é igual a 1 mais 2, que vai dar quanto? 3 amperes. Então, meus queridos, é basicamente assim que a gente vai resolver questões que envolvam a lei de Kirchhoff. Professor, tem sistema mais simples? Tem, gente. Tem sistema mais simples que você resolve rapidamente, sem problema nenhum. Agora, também tem os sistemas que demoram como esse. Nesse caso, eu resolvi multiplicar por 3 oitavos, lembre-se, porque como aqui tinha menos 3 e 2, eu quero cortar com esse 3 e 2 de cima, aí eu multipliquei por 3 sobre 8, porque esse 8 cai com esse, sobra um sinal negativo. Aí fica menos 3 e 2, como ficou aqui, ó, menos 3 e 2. Aí eu tenho que multiplicar todo mundo. Aí fica aqui, ó, como era menos 5 e 1, ficou menos 3 sobre 8 vezes menos 5 e 1, que deu menos 15 e 1 sobre 8. Esse menos 5 e 2 já tinha sido somado com esse, que deu esse menos 8 aqui, ó, tá? E ficou menos 21 sobre 3 oitavos, que deu esse cara aqui, menos 63 sobre 8. Daí respondemos, fizemos aquele processo de MMC, chegamos à corrente 1, depois substituímos na outra equação, achamos a corrente 2, e por último pegamos a equação da lei dos nós e achamos a corrente I3, certo? Então, gente, é basicamente isso aqui que você vai fazer para responder as questões das leis de Kirchhoff, tá? Não se assustem que é assim mesmo. Mas existem questões que são mais fácil. Com uma resolução só, uma equação, você resolve tudo. Mas questões que envolvem duas malhas, como esse caso aqui, e ele pede coisas correntes, tanto da primeira como da segunda malha, ela sai por esse processo que nós temos aqui. Lembre-se que o sentido da corrente, se a questão não der, é você quem dá, ou os dois subindo e um descendo, ou dois descendo e um subindo. Não importa onde vai ser. Pode ser dois subindo aqui e aqui, e esse no meio descendo. Pode ser os dois subindo aqui e esse descendo. Pode ser esse descendo e esse subindo. Enfim, quem escolhe é você. Agora o sentido, adote sempre o sentido horário para as duas malhas. Professor, e se por acaso eu resolvesse aqui encontrar uma corrente negativa? Não tem problema. Se encontrou a corrente negativa, significa dizer que o sentido que você adotou no começo não era esse. Era outro sentido, mas não está errado a solução. O módulo está correto. O menos é só para indicar que o sentido que você adotou não foi o sentido correto, ok? Então qualquer coisa, gente, manda as dúvidas aí na descrição do vídeo, tá certo? Dá um likezinho ali, se inscreve no canal, certo? Que o canal agradece, beleza? Um abraço a todos, aqui é o Professor Bolinha. Tá aqui o meu Instagram, os dois Instagram. Esse de baixo você tem resumos de física. Acessa lá e se inscreve, beleza? E segue lá o meu Instagram, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.